quem está com a apostila da 30ª conferência, é na página 9. Página 9, quem recebeu a apostila, na página 9, está o título: O ensino como fonte de avivamento, do avivamento. O nome que está aí não é o meu, é do pastor Clayton Pomenering, mas a matéria é minha. Se vocês olharem na página seguinte, está o meu nome na palestra que o pastor Clayton deu. Deixa eu dizer para os irmãos a riqueza que vocês têm nas mãos. A riqueza que vocês têm são das plenárias, dos seminários e das oficinas que foram realizadas na 30ª conferência. No ano de 2019, nós tivemos o privilégio de levar na cidade de Bento Gonçalves, quando ali pastoreávamos, tivemos o privilégio de ter ali toda a equipe de preletores da nossa casa publicadora. Por isso os irmãos se inscreveram e receberam esse material. Depois, com mais tempo, vocês vão poder folhear e ver a riqueza que vocês têm nas mãos. Ninguém disse amém, né? Eu digo que vocês têm uma riqueza e todo mundo fica me olhando. A riqueza que vocês têm nas mãos. Aleluia! E eu disse que agora, pastor Elianai, que temos o 10º congresso em Fortaleza. Eu queria transportar toda essa igreja para Fortaleza, mas não vai ser possível. Não tem avião suficiente para levar a igreja de Alvorada. Mas nós, na medida do possível, vamos trazendo aos poucos, como já vinha acontecendo isso anteriormente, alguns irmãos que fazem parte da nossa equipe de preletores da nossa casa publicadora e que vem ministrar e que vem estar conosco. Por isso, meus amados irmãos, olho na apostila aí e também, para mim, ser objetivo aqui, também em alguns slides, né? Nós queremos que os irmãos estejam acompanhando todo esse trabalho. E, inicialmente, quando nós pensamos o ensino, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, o versículo de número 23, nós vamos encontrar o evangelista Mateus descrevendo o ministério de Jesus, a tríplice missão do ministério de Jesus, que Jesus veio fazer e realizar, quando diz o texto de Mateus, capítulo 4, versículo de número 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém, irmãos? O tríplice ministério de Jesus, que o evangelista Mateus menciona, e nós queremos mencionar que dentro do ministério de Jesus, do tempo que Jesus dedica no seu ministério, 2/3 do ministério de Jesus, ele ocupa com o ensino. 1/3 ele ocupa pregando, ministrando, e também ocupa realizando milagres. E 2/3 do seu ministério, Jesus ocupa ensinando. E é por isso que o evangelho chegou até nós. E é por isso que nós temos visto uma igreja avivada. Por favor, o slide aí, se for possível. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo e o cristianismo vivo. Depois de 2000 e tantos anos, nós temos o evangelho de Jesus aqui. A boa nova de Jesus. A nova de salvação encontrada por cada um de nós. E quando nós vemos isso em uma época marcada por tantos movimentos subjetivistas, por algo que nós temos que resgatar a cada dia na nossa igreja, no nosso ministério pessoal, e aqui o foco que nós queremos trazer é o ensino bíblico da criança ao idoso, ou seja, resgatar o ensinamento da Bíblia, a palavra de Deus, como
um pré-requisito, a produção do avivamento. Avivamento, meus amados irmãos, é algo que só é possível via a palavra de Deus. Senão ele se torna apenas um movimento. É por isso que depois você pode ler todo o texto aí, mas o pastor César Moisés, ele escreve um artigo, intitula-se esse artigo, Conhecimento Produz Avivamento. Ele diz o seguinte: o estudo da palavra de Deus, sua divulgação e prática são os elementos predecessores de um real avivamento. Aí no material que vocês têm, vocês podem ir com uma canetinha aí, sublinhando isso. Eu destaco isso, tanto para os irmãos que estão com a apostila da 30ª conferência aí na página 9, quanto os irmãos que estão recebendo outro material. Esse destaque, meus irmãos, a prática, vamos ver se passa ali. Tá tudo bem aí? Não? Não conseguiram abrir? Eu vou tocando aqui então. Não só o pastor César Moisés, mas também o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, pastor Donald Stamps, que tive o privilégio de ser seu aluno, ele coloca no seu comentário, ele diz o seguinte, que todos os reais e duradouros avivamentos são marcados pela reposição da palavra de Deus ao seu devido lugar de autoridade e honra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela precisa ocupar o seu devido lugar de destaque e honra. Você tem a Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí. Eu disse aqui há poucos dias que ter a Bíblia é fácil para nós. Ter a Bíblia é fácil. A gente vai ali, a CPAD está ali, a gente pode comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bíblias, pode botar no celular. Ter a Bíblia é fácil. Ler a Bíblia. Quantos estão lendo toda a Bíblia esse ano? Quantos? Aleluia! Que bom número de irmãos e irmãs que estão lendo toda a Bíblia esse ano. O professor da escola bíblica, seja das crianças aos idosos, precisam ler a Bíblia. Para colocarmos a Bíblia no lugar que ela precisa ter destaque, nós precisamos ter a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Em terceiro lugar, nós precisamos crer na Bíblia. Você, meu irmão e minha irmã, que tem a Bíblia em suas mãos e deseja um avivamento pessoal, você precisa crer. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz. Você precisa afirmar a sua fé naquilo que a palavra de Deus diz. Você precisa estar revestido da autoridade da Bíblia. Porque quando você ministrar a palavra de Deus, você vai crer que aquilo que ela diz vai se cumprir. Aleluia. Nós precisamos ter a Bíblia, ler a Bíblia, crer na Bíblia, compartilhar a Bíblia. Mas há algo que nós precisamos, e que talvez seja a nossa maior dificuldade, é viver a Bíblia. Nós estamos buscando o avivamento, e para que venha o avivamento não vai vir se nós não vivermos a Bíblia Sagrada. O que ela diz, o que ela ensina, o que ela prediz para a nossa vida cristã, os princípios e valores que estão estabelecidos nela. No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 4, verso 5 diz, o ministério do ensino, aqui abordado no Antigo Testamento, diz o texto bíblico que está aí na apostila dos irmãos, vocês podem acompanhar. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo de número 10, também encontra-se a determinação de Deus para a vida de Moisés. E Deus está dizendo, no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe,
E eu creio que nesta noite você pode dizer: hoje eu estou na presença do Senhor, aqui na matriz da Assembleia de Deus de Alvorada. No dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus, e aqui nós estamos tendo os obreiros, os professores, as professoras, os nossos irmãos, as nossas irmãs da escola bíblica dominical. O Senhor teu Deus, olha aí, meu irmão e minha irmã, o Senhor disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir o quê? Uma história da carochinha, é isso que está aí? Quando você reúne as crianças lá, ele faz elas ouvirem o quê? As minhas palavras. Esta é a ordem para que haja avivamento. A palavra de Deus tem que ser repetida. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Eu vos farei ouvir as minhas palavras. E depois o que vai acontecer depois que eles ouvirem as palavras do Senhor? Olha o que o texto continua dizendo. Olha a Bíblia, se você está com a Bíblia fechada ou com a apostila fechada, por favor, abra, sublinha isso na sua Bíblia, marca isso. O que vem depois? E aprendê-las-ão. Quanto tempo você ensina? Quanto tempo você prega? Quanto tempo você é crente? Já aprendeu? Aprender é estar apto. E aprendê-las-ão, para me temerem, somente um período e depois desviar, é isso? Quantos? Todos os dias que na terra viverem. Terminou aí? É só para nós? Sim ou não? Para quem é mais? E as ensinarão aos seus filhos. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é avivamento. Não funcionou aqui ainda, irmão Jackson, vê se tu consegue fazer o favor de passar ali. Depois, Deuteronômio 31, 12 e 13. Olha a ordem do Senhor de novo. Isso aqui é no Antigo Testamento. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros. Repita comigo, irmãos. Repita comigo. Ajunta o povo. Mais uma vez, ajunta o povo. Homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Oh, glória a Deus. E aí ele diz para quê? Para que ouçam, 1, 2, 3, para que ouçam e o Senhor vosso Deus. É pouca coisa? É pouca coisa? Que privilégio, irmãos. Que privilégio, obreiros. Nós podemos reunir o povo de Deus. Nós podemos ajuntar o povo de Deus para que eles ouçam, para que eles aprendam, os meninos, as mulheres, os estrangeiros, os que estão dentro das nossas portas. Oh, glória a Deus. Isso é avivamento. É o compromisso com a palavra de Deus, para que eles aprendam e temam o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu poderia ainda mencionar Neemias 8:8, Salmo 25:4, mas eu quero ir para o Novo Testamento. Acompanhe aí comigo. No Novo Testamento, a ordem de Jesus. É uma ordem, é uma determinação, não é uma opção, é uma ordem que Jesus dá. Quando ele diz, obrigado, quando ele diz, ide, ensinai todas as nações. Talvez os irmãos já leram isso centenas de vezes. E Deus está chamando a atenção para nós com esta ordem. Vocês vão, vocês ensinam, vocês pregam, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês ensinam a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. É Deus estando conosco, é Jesus estando conosco para produzir um avivamento maravilhoso na vida da igreja, na vida do seu povo. Aleluia! E é por isso, meus amados irmãos, que a igreja dos primeiros séculos, a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, nos primeiros séculos, eu só posso citar, eu vou citar aqui Atos 5:42, que diz: e todos os dias, olha a aplicação da igreja, a dedicação da igreja, e todos os dias. Hoje nós estamos vivendo um tempo que se as pessoas vão um dia na igreja, elas se sentem suficientemente cumpridores do dever religioso. Nós estamos vivendo, e eu estou ensinando aqui a igreja, e nós estamos buscando isso, meus amados irmãos, para que nós não sejamos crentes consumidores. O crente consumidor é o crente que vem assistir, é o crente que vai dizer eu gostei ou não gostei. Mas nós precisamos de um avivamento, que nós tenhamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, comprometidos com Jesus, que eles queiram viver todos os dias o Evangelho. Queiram viver todas as horas, todos os momentos, não cessem de ensinar e de anunciar quem, irmãos? Quem? Jesus, 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 é a mensagem que traz a salvação, a transformação. É por isso que o ministério no Novo Testamento do ensino, Paulo fica 1 ano e 6 meses em Éfeso, fazendo o que lá em Éfeso? 1, 2, 3, ensinando entre eles a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no seu ministério, intensifica. Eu pergunto, você está quanto tempo como professor de crianças? Está ensinando a palavra de Deus? Como professor de adolescente, está ensinando a palavra de Deus? Como professor de jovens, está ensinando a palavra de Deus? Como professor de adultos, obreiro, está ensinando a palavra de Deus? Se eu olhar a preocupação do apóstolo Paulo, ele fica 1 ano e 6 meses, lá em Atos capítulo 18, na cidade de Éfeso, ensinando a palavra de Deus. Você quer avivamento? Ensina a palavra. Aleluia. Amanhã pela manhã eu trago a aptidão para ensinar a palavra. Hoje eu quero trazer mais essa motivação do avivamento pela palavra. Amanhã de manhã, e o tema que o pastor Elianai Cabral também vai tratar aqui hoje, o exame das escrituras, ele vai inverter um pouquinho a ordem, ele vai tratar o exame das escrituras como pré-requisito para o ministério do ensino, aleluia, para que nós venhamos estar aptos a realizar este trabalho. Oh, glória a Deus. Ainda no Novo Testamento, Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada, oh glória a Deus, de 2 gumes, que penetra. Qual espada penetra na alma, irmão? No corpo, qualquer canivete penetra, mas na alma, você, meu irmão e minha irmã, você tem nas suas mãos uma espada. Você quer produzir avivamento, usa essa espada para penetrar na alma do teu aluno, do irmão, da congregação. Sabe aquela congregação que dá problema? Aqueles crentes que dão problema, creia que a espada que você tem na mão resolve o problema deles. Por isso que eu quis que os obreiros estivessem aqui, porque neste congresso, nesse momento, você vai ser instrumentalizado por Deus, porque não é por força e nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor, mas essa espada ela vai penetrar a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Essa igreja, ela tem que estar habilitada para exercer o ministério do ensino da palavra de Deus. Por isso, irmãos, as características que nós vamos encontrar no ministério do ensino, em primeiro lugar, é o ministério espiritual. Por que é um ministério espiritual?
Por que que nós tratamos de coisas da alma, do espírito? No tempo em que nós estamos vivendo, meu querido irmão, a arma mais poderosa que você tem são as armas espirituais. Aliás, isso já é desde o tempo de Efésios. Está lá, capítulo 4 de Efésios. Nós não lutamos contra carne, nós não lutamos contra o sangue, nós lutamos contra hostes, contra principados. E você quer saber como você vai vencer as hostes, os principados, as ideologias? É quando você se prepara espiritualmente. Mas daí você vai dizer: mas pastor Eliezer, eu trabalho 24 horas por dia, eu chego na igreja cansado, eu chego abatido pelo dia a dia. Mas não te preocupa com isso, vai para o joelho, vai para a oração, vai para o estudo da Bíblia. Se você vier com o coração aberto, o Espírito Santo vai te capacitar e você vai aprender. Mas se você for aluno da escola bíblica, você vai passar por uma escola bíblica e vai te aperfeiçoando. Se você vier para o curso de teologia, se nos anos de fé você vai frequentando a igreja, você vai estar habilitado espiritualmente. Agora, se você viver uma vida carnal, uma vida totalmente fora dos princípios e dos valores espirituais, tu não vai vencer. Em segundo lugar, é um ministério que deve ser exercido no poder e na unção do Espírito Santo. Eu mencionei aqui na quarta-feira a diferença de força e de poder. E eu dei um exemplo aqui na quarta-feira do elefante. O elefante na Índia é um tremendo de um animal, com uma força enorme. Mas ele foi domesticado por uma cordinha segurar ele. Uma cordinha bem fininha. E ele fica ali, obedecendo, fica preso durante os anos da sua domesticação. Ele tem força, mas ele não sabe o poder que ele pode ter. Tem crente na igreja que não tem essa unção, não sabe o poder que ele tem. E eu oro para que o avivamento venha dando poder de Deus para você fazer a obra do Senhor Jesus. Aleluia! O poder, que você não seja domesticado, entre aspas, a se acostumar na fraqueza. O obreiro não seja acostumado a estar na fraqueza, mas que o obreiro tenha a autoridade da unção para ensinar a palavra de Deus. Por isso eu perguntei se vocês criam, e se você crê no que está na Bíblia Sagrada, você vai ser um instrumento de avivamento. Quantos querem ser instrumentos de avivamento na sua casa? Quantos querem ser instrumentos de avivamento na sua classe? Quantos querem ser instrumentos de avivamento no seu trabalho? Quantos querem ser instrumento nas mãos de Deus? Aleluia! É um ministério relevante, ele é prioritário. É relevante e prioritário, irmãos. E por muito tempo, e eu quero, em nome de Jesus, vencer uma cultura da desistência da escola bíblica. Pode ser que a gente não consiga ser da escola dominical, no domingo. Mas de estudo da palavra de Deus nós não podemos desistir. Eu quero bater recorde de revistas de escola bíblica aqui nessa igreja. De crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, em nome de Jesus. Vocês concordam comigo? Por quê, meus amados irmãos? Porque nós vamos exercer com prioridade. Dar prioridade ao ministério do ensino. E é um ministério também evangelístico. O pastor Antônio Gilberto costumava dizer que a gente, e o pastor Elianai também, eu posso usar aqui as palavras dele, que na Assembleia de Deus, nós pentecostais, pregamos ensinando e ensinamos pregando. Você ensina pregando. Você prega ensinando. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É um ministério evangelístico, porque você pode evangelizar ensinando a palavra de Deus. Aliás, o discipulado. Nós estamos fazendo um esforço para que cada crente desta igreja ganhe e discipule para Jesus em 365 dias do ano. Não me envergonhe, igreja. Porque se vocês envergonharem o pastor de vocês, vocês vão envergonhar Jesus também. Será que você não tem
poder e autoridade para ganhar em 365 dias do ano. Olha, nós já passamos 9 meses, já estamos no 9º mês. Quem é que você evangelizou? Quem é que você discipulou? Quem é que você traz para as águas do batismo? É função da igreja. Avivamento não é campanha que começa na sexta e termina no domingo, não. E aí a gente sai dizendo, foi uma benção, foi uma benção. Consumimos a benção. Consumimos a benção. Por isso que eu disse que nós estamos vivendo uma época que tem que mudar a mentalidade. A gente só quer consumir a benção. Deus quer abençoar sim, e vai abençoar. Mas é para você fazer outro ser abençoado também. Oh, glória a Deus. Por isso o ministério do ensino que produz avivamento é um ministério relevante. Alguns avivamentos que ocorreram na história, alguns avivamentos importantes que ocorreram na história, se for possível me ajudar aí, passar de novo, que trancou ali. Nós temos a reforma protestante. Eu vou ter mais 10 ou 15 minutos aqui, mas eu quero trazer para os irmãos algo espiritual, que foi o que moveu a Idade Média, foi o que moveu as 5 solas. A reforma protestante foi algo muito especial que Deus usou através de um homem. E ele estava fazendo o quê? Lendo o quê? A Bíblia. E ele estava lendo o livro de Romanos. Quando ele leu o livro de Romanos, Martinho Lutero, lá no período de 1483 até 1546, quando ele leu que o justo viverá da fé, oh aleluia, ele estava vivendo um tempo, irmãos, das indulgências da igreja romana, vivendo um tempo em que para conseguir um espaço no céu, precisava ir e comprar um espaço lá na Capela Sistina, para construir algo. Mas ele dobra o seu joelho, ele teme a Deus, e ele recebe um avivamento, ao estudar profundamente, ele estuda a palavra de Deus, e esse revolucionário movimento, oh glória a Deus, da reforma. E se você tem a Bíblia hoje aqui, agradece Lutero. Se você tem a Bíblia nas tuas mãos hoje, agradece Lutero. E ele foi deflagrado primeiro no coração daquele homem. Irmãos, nenhum avivamento vem se não for movido no coração de quem estuda a palavra de Deus. E Lutero está lendo a palavra de Deus, e ele passa as suas 95 teses, e quando ele escreve as suas 95 teses, ele destaca os solas, os 5 solas, somente a Escritura, aleluia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e toda a honra e toda a glória somente a Deus. Eu vou repetir para você: dar glória a Deus, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e toda honra e toda glória somente a Ele. Aleluia! Os grandes movimentos, depois em 1727, o movimento dos irmãos morávios, depois no período de John Wesley, de 1703 a 1791, depois dos avivamentos nos Estados Unidos da América, e quando Deus move os Estados Unidos da América, meus amados irmãos, Deus levanta homens cheios do Espírito Santo, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, que foram avivalistas e cheios do Espírito Santo. Agora eu quero destacar nesse período um homem chamado Charles Finney. Um homem chamado, depois de Charles Finney, Deus usa como instrumento. Eu não tenho tempo, mas aí na apostila eu descrevi como Deus usou Charles Finney. Ó irmãos, quando a gente lê essas histórias aqui, a gente vê que todos eles basearam-se na palavra de Deus, na palavra de Deus, na palavra de Deus.
Oh, aleluia. Charles Spurgeon. Mas eu quero destacar aqui Dwight Lyman Moody. Moody, meus amados. Se você acha que o ministério com as crianças é um ministério pequeno, Moody, ele nasce nos Estados Unidos, ele vive nos Estados Unidos, ele ensina na escola bíblica dominical, e ele começa com 12 crianças. Tianice, professores de criança, é Moody que começa com as crianças. Oh, aleluia. Quantos professores de criança nós temos aqui? Quero ver. Levanta a mão. Deus pode usar vocês como usou Moody. Deus pode usar vocês como usou Moody. E nós precisamos orar para mais professores de criança. Mais professores da escola bíblica infantil. E Moody, ele começa com 12 crianças. Mas em alguns anos, ele está ensinando 12.000 pessoas. Oh, aleluia, aleluia. Ele foi um evangelista, criador de vários colégios, criou universidades. O Instituto Científico Moody até hoje existe, e a gente pode adquirir aí materiais dele para as aulas de criacionismo, para muita coisa. Isto foi avivamento. Avivamento pentecostal nos Estados Unidos, que inicia no dia 1º de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, quando uma moça chamada Agnes Osman, ela diz para o seu professor, o professor dela, ele era o irmão, o pastor Charles Fox Parham, e ela e outros alunos desse professor disseram: se o que está escrito em Atos acontece, nós queremos que aconteça conosco. Ler a Bíblia, crer a Bíblia, viver a Bíblia. E ele colocou as mãos sobre esta moça, e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. E da cidade de Topeka, meus amados irmãos, dos Estados Unidos, se espalhou o avivamento por toda a América, se espalhou para a região leste e oeste dos Estados Unidos, e nós da Assembleia de Deus fomos e estamos sendo abençoados por este avivamento, porque chegou aqui Daniel Berg, Gunnar Wingren, eles foram oriundos do avivamento na cidade de Chicago. Você glorifica a Deus por isso? E o que produziu o avivamento pentecostal nos Estados Unidos, meus amados irmãos? Foi a palavra de Deus. Se espalha pelos Estados Unidos, se espalha para Los Angeles, Califórnia, se espalha para outras partes do mundo, chega na rua Azusa Street. Tem crente da Assembleia de Deus que não sabe onde é que é a rua Azusa. Não precisa ir lá em Los Angeles saber, mas tem que saber a história. E tinha um moço que subia numa caixa, um moço negro, com cego de um olho, ele subia numa caixa de bananas, e ele começou a pregar. Oh, aleluia! Por isso que o ministério do ensino é pregação também. E ele começa a pregar cheio do Espírito Santo. E as pessoas começavam a fluir aquela rua. A fluir a rua Azusa, chegar ali, e o Espírito Santo foi dominando, o poder do Espírito Santo foi sendo derramado, e lá, através de William Seymour, o Espírito Santo levantou milhares e milhares de homens de Deus e mulheres de Deus, que se espalharam pelo mundo todo. Aleluia, aleluia. Você está aqui feliz com Jesus? Foi porque eles estavam avivados lá. Você quer que isso para as próximas gerações também aconteça nas próximas gerações? Você quer, irmão? Você quer, irmã? Você quer na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa? Você quer? Nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária de Deus na nossa vida. O avivamento em 10 de junho de 1911 chega no Brasil. E a irmã Celina Albuquerque, essa história linda. A irmã Celina Albuquerque é a primeira crente batizada com o Espírito Santo, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegam aqui cheios do poder do Espírito Santo.
E em seguida, meus amados irmãos, este avivamento se espalha por todo o mundo, e especialmente o nosso Brasil. E a maioria hoje do genuíno pentecostal está aqui sentado na Assembleia de Deus. Eu não sou sectário com nenhuma denominação, mas eu tenho que dizer qual é a nossa origem. Eu tenho que dizer que a palavra de Deus estava presente na origem do pentecostalismo e do avivamento na nossa igreja. E ela tem que continuar a estar. Obreiros da casa do Senhor, por isso que eu chamei vocês para esse seminário, para esse congresso. Porque eu quero que ele esteja na sua vida. Oh, Shinda Rabai. Oh, aleluia. Famílias, irmãos e irmãs, não foi para os dias de Daniel Berg só e Gunnar Wingren, é para o nosso dia. A promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, aleluia. É para a cidade de Alvorada, é para o Brasil, é para o Rio Grande do Sul. Por isso nós temos que levantar bem alto a bandeira da palavra de Deus, da fé cristã, e crer no avivamento, aleluia. Eu quero, irmãos, dizer que o que nos motiva? O avivamento que é produzido pela palavra de Deus, em primeiro lugar, ele motiva para um profundo arrependimento e confissão de pecado. Não tem lugar para os dois conviverem juntos. Não tem lugar para o pecado e para o avivamento conviver junto. Por isso, neste congresso, neste seminário, o Senhor chama todos ao arrependimento. Mas pastor, eu já sou crente há 15 anos, mas você tem práticas que impedem o avivamento na sua vida. Tem práticas pecaminosas que impedem o avivamento. Por isso nós não progredimos na fé cristã. Porque às vezes nós precisamos quebrar ciclos de pecados na nossa vida. E eu falo isso na autoridade do Espírito Santo. Avivamento traz a confissão. Avivamento traz o arrependimento. Avivamento traz joelhos dobrados. Avivamento traz humilhação. Porque quando nós nos humilhamos perante a mão do Senhor, nós nos levantamos com a força do poder e da autoridade que Deus coloca na nossa vida. Aí se você prega que Jesus cura, Jesus cura. Se você prega que Jesus liberta, Jesus liberta. Se você prega que Jesus faz grandes coisas, Ele vai fazer. E se você ensina, você vai viver aquilo que tu estás ensinando. Avivamento produz arrependimento do pecado. Avivamento motiva para uma vida de oração. Eu posso falar que eu sou o pastor da igreja. Às vezes nós chegamos nas igrejas, nos cultos, os crentes estão olhando para quem do além. E eles não sabem por que eles estão ali. Vieram cumprir um compromisso religioso. O bom é que quando você chegar nessa casa, essa aqui é casa de oração. Quando você chegar na sua congregação, para tudo. Desliga o celular. Desliga do mundo. Desliga dos compromissos. Se você tem uma vida avivada, você vai chegar. Se não puder ficar de joelho dobrado, porque às vezes por alguma condição física impede você ficar de joelho dobrado, mas fique em oração, sentadinho. Mas levanta a tua mão e diz: Deus, eu estou levantando mão santa aqui na tua presença. Eu estou levantando mão sem ira e sem contenda aqui na tua presença. Eu vim à casa de oração, aleluia. Eu vim à casa do Senhor. Eu quero uma igreja que chegue e que quando botar o pé, guardar o seu pé ali, entrar na casa do Senhor, não tenha outra conversa. Não tenha outra conversa que não seja: Pai, que bom que eu pude vir aqui na tua casa nesta noite. Que bom que eu te reservei esse tempo para orar a ti. Eu quero orar pela minha família, eu quero orar pelo meu obreiro, eu quero orar pelo meu pastor, eu quero orar pela minha cidade, eu quero orar pelo meu chefe, eu quero orar pelo desviado, eu quero orar pelo enfermo, e você é um instrumento de Deus.
Avivamento produz uma vida de oração. Oh, aleluia, não dependa da oração da mãe. Não dependa da oração da avó. Não dependa da oração do marido. Não dependa da oração da esposa, dependa da tua oração. Se tu está avivado, se você tem a palavra de Deus, este avivamento produz e te motiva a oração. Ele motiva a ter fome da palavra de Deus. Eu não quero uma igreja que a Bíblia seja apenas um artefato. Eu quero uma igreja que abra a Bíblia. Que a gente cite o texto bíblico e que a igreja esteja com fome da palavra. Nós pegamos uma mania de alguns pregadores por aí que eles mandam fechar a Bíblia. Eu sou pastor da igreja e mando você abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia. Confira. Os bereanos fizeram isso. A igreja fez isso. Bíblia não é para a gente ter como um amuleto, para estar aberto no Salmo 91. Não. Bíblia é para você consultar. Bíblia é para você perseverar tendo fome dela. Você vai comer. Você vai remoer. Você vai meditar. E olha o que a Bíblia diz, o avivamento. O salmista disse, quando eu meditava na tua palavra, o que aconteceu? Incendiou o meu coração. Ateou-se fogo. Você quer acender um avivamento dentro da tua alma? Você quer? Você quer? Você quer? Se você vai acender um fogo lá na roça ou lá para o churrasco, você faz um esforço tão grande, pois a centelha que você precisa para acender o fogo é a meditação da palavra de Deus. O avivamento produzido pela palavra motiva a verdadeira adoração. A gente canta hoje às vezes por cantar, mas eu gostaria que você cantasse adorando. Adorando. Motiva a uma adoração. Você veio aqui cultuar a Deus. E quando você chega aqui, começa lá o louvor. O louvor começa, seja ele da harpa cristã, seja ele qual for, você vai dizer, eu aconselho, andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu coração. Mas um dia eu vi meu pecado. Oh, aleluia. E você adora dizendo, hoje eu estou, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, aleluia. Hoje nós estamos numa mentalidade que a adoração são só alguns cânticos congregacionais. Todo o coral canta é cântico de adoração. O irmão que Deus deu o talento, eu não gosto de chamar de hino especial não. Porque os outros também são especiais. Vamos corrigindo isso, irmãos. Não tem hino especial não, tem hino de adorador. O hino que você vai cantar para Jesus, todo ele é especial. É o hino que você vai produzir aquela música e dizer, eu sou um adorador. Avivado produz adoração. Avivado persevera na comunhão. Avivado persevera na santificação. Avivado está motivado para evangelização, para missões e para ação social. Vamos ficar em pé. Eu já vou passar para o pastor Elianai. Aleluia. 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 Depois você lê o resto de toda essa apostila aí. Eu vou pedir que os jovens que estão chegando para o coral já venham ocupando o espaço aqui. Tá? Já venham aqui porque vocês já veem a palestra do pastor Elianai daqui. E vocês vão desocupando o espaço que está aí na nave do templo. Para os outros irmãos que estão chegando. Pode vir vindo, não tem problema. Cadê o tecladista ali? Aleluia. Tem tecladista? Eu gostaria que você, meu irmão, pode ir subindo, não tem problema. Os jovens podem ir subindo. Aleluia. É um movimento abençoado, é gente abençoada na igreja. O glória ao nome do Senhor Jesus. Sabe, a última parte aqui, as marcas do avivamento produzido pelo ensino bíblico, tem marca de oração. Oh, aleluia. Tem marca de pregação, sabe? Fiquem em pé, filhos. Isso, vão ficando em pé. Marca de pregadores. Pregadores não é
apenas alguém que sai por aí fazendo histeria coletiva. Faz os irmãozinhos subir na parede de azulejo, calçado, tamanco e descer de marcha ré. Pregadores cheios do Espírito Santo como Moody. Pregadores cheios do Espírito Santo, e Deus vai levantar uma geração. Nós temos uma geração de homens e mulheres de Deus pregando a palavra, mas Deus ainda vai capacitar mais gente. O ensino bíblico que produz avivamento vai motivar para o estudo da Bíblia, querer a palavra de Deus, querer mais, vai motivar para a adoração e para o louvor. Aleluia. Você vai poder dizer: minha alma engrandece ao Senhor. Você vai dizer isso. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Fecha os teus olhos se tu sabe. Pois com poder tem feito grandes coisas. Lembram? E com misericórdia mostrado amor. Aí você levanta a mão. Santo, diga: Santo, Santo é Senhor, Santo, 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 Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. É isso mesmo? Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Lá no céu os anjos cantam, e eles se curvam diante do trono. Santo. Lá na galeria, Santo é Senhor, Santo, 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 Santo é o Senhor. As marcas do avivamento produzido pelo ensino traz santidade. As marcas produzidas pelo avivamento traz dons espirituais, dons ministeriais, dons especiais para a igreja. As marcas produzidas pelo avivamento e pela palavra de Deus produzem sinais, produzem prodígios, produzem, meus amados irmãos, crescimento. Você quer crescimento? Você é um instrumento de crescimento. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Que grande oportunidade, Senhor, para ministrarmos na tua casa, para recebermos aqui os teus filhos e as tuas filhas, a tua igreja reunida nesta noite aqui, o teu povo que vem estudar a tua palavra nesse congresso, que vem abençoar vidas, que vem derramar o teu Espírito Santo sobre todos aqui, Senhor. Marca a tua igreja com avivamento, produz avivamento para manter esta igreja viva, produz avivamento para que o ensino sistemático da tua palavra seja o combustível do avivamento. Derrama do seu Espírito Santo sobre nós, para que possamos, como igreja, experimentar mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo nessa juventude.
Faz de novo, Senhor, nos professores da escola bíblica. Faz de novo nas mulheres. Faz de novo, Senhor. Produz avivamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?